E no quadro de entrevistas do Ministério Público em Foco desta edição, temos a presença da promotora de justiça Liliane Fonseca, que está à frente do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça, o CAOP do Consumidor. Olá, doutora Liliane, bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Alana, bom dia a todos, é uma satisfação participar do programa. E hoje nós vamos falar sobretudo de um assunto que vem mobilizando muito o CAOP do Consumidor e provavelmente muitos dos que nos assistem agora já tiveram problemas que foram com os planos de saúde, não é, doutora Liliane? Qual é a situação hoje, quais são os casos que mais vêm chegando à promotoria? O que mais aflige a promotoria, e eu acho que todos os consumidores no Brasil, inclusive não só em Pernambuco, é a falta de planos individuais no mercado. Essa falta de plano individual, na minha opinião, decorre do posicionamento da Agência Nacional de Saúde, da ANS, em não fixar os valores de reajuste dos planos coletivos. Então, hoje no Brasil, cerca de 80% dos planos são planos coletivos. Por conta dessa facilidade de só fixar o valor sem nenhuma intervenção da ANS, os planos se negam a comercializar planos individuais. Ou seja, o usuário hoje só faz planos através de sindicatos, instituições, a empresa que possivelmente está vinculado, mas se não houver... Associações, se não, acho que poucas operadoras hoje no Brasil comercializam planos individuais. São raros os do mercado nesse setor. E qual é o maior problema hoje dos planos coletivos? A questão do reajuste, que é fixado, o reajuste para os planos individuais é fixado hoje pela Agência Nacional de Saúde, mas como fica a questão dos planos coletivos para esse reajuste anual? Eles fixam, as operadoras, né, e as seguradoras fixam livremente, só informam a ANS qual é o percentual de reajuste. E algumas operadoras e seguradoras já atraem grandes massas de consumidores com preços atrativos. E nos anos subsequentes, elas atribuem percentuais altíssimos, que termina por expulsar o consumidor por inadimplência. Ele não tem condição de pagar tão alto por um valor, por um plano de saúde, que hoje está assim, em patamares altíssimos. Isso é um problema. O outro problema do plano coletivo, muito sério, é a questão da possibilidade de rescisão unilateral. Quando você tem um plano individual... Ou seja, só por parte da empresa. Isso. Quando você tem um plano individual, você só sai do plano, só rescinde o contrato, se você deixar de pagar 60 dias consecutivos ou não no ano, ou se o consumidor praticar alguma fraude, o que é muito difícil. Mas no plano coletivo, não. Quando a carteira de usuários, aquele conjunto, não interessa mais ou não está dando mais lucro às operadoras, elas simplesmente avisam ao responsável pela carteira e rescinde o contrato de forma unilateral. E o consumidor resta sem plano de saúde. Isso é uma situação assim preocupante. Isso é regra hoje no país? Essa é a regra no país. Para o individual, a rescisão só por inadimplência ou fraude, para o coletivo é mediante notificação prévia. Mas houve uma decisão recente aqui em Pernambuco, pelo Tribunal de Justiça, que mudou um pouco essa decisão, essa regra hoje. Essa decisão foi muito significativa, exatamente. O Ministério Público entrou com uma ação coletiva contra a Sul América Seguro e Saúde. No primeiro grau, nós até perdemos essa ação. Mas agora o Tribunal de Justiça fez justiça realmente, reformou a decisão e decidiu que a Sul América, nos planos coletivos, só pode fixar percentuais de reajuste anual da mesma forma que a ANS determina, ou seja, no percentual indicado por ela para planos individuais. Determinou também que a Sul América não pode rescindir unilateralmente os contratos e que também não pode dar reajuste por sinistralidade, ou seja, em razão de ocorrências de doença, do segurado, até porque não é justo. Você paga a vida toda por um plano de saúde e muitos usuários não usam, graças a Deus, e só usam em alguns momentos. Então, eu acho que há um contrapeso aí nos planos coletivos, assim como há nos individuais. Se alguns adoecem, nem todo mundo adoece. Várias pessoas pagam plano de saúde há anos e não adoecem. Utilizam com frequência. Não utilizam com frequência ou até nunca utilizam, enquanto outros realmente estão, infelizmente, em situações graves, né? E isso aí custa ao plano. Só que o equilíbrio das relações de consumo é previsto no Código do Consumidor. Então, há de haver esse equilíbrio. E essa decisão pode servir como base para as outras empresas também, para consumidores entrarem com ações coletivas
E podem mudar também? Os consumidores não entram com ações coletivas, só algumas instituições, como o Ministério Público, a Defensoria Pública. Mas podem procurar esses órgãos de defesa do consumidor, se pode sentirem prejudicados. Inclusive, a gente também tem uma decisão dessa, que transitou em julgado, ou seja, ela já vale há muitos anos, contra a Golden Cross, para planos coletivos. É uma decisão semelhante, um plano bem antigo do mercado, que hoje tem pouco usuário aqui em Pernambuco, do plano coletivo da Golden. Mas esses usuários também devem ficar alerta sobre a decisão. Eles não podem ter reajustes além dos fixados pela ANS, além do patamar, que esse ano foi na cerca de 13,5%. E quais os pontos mais importantes que o consumidor deve prestar atenção antes de assinar um contrato desse, seja num plano individual ou num plano coletivo? Normalmente, se for no plano coletivo, se busca aquelas instituições que a gente já comentou, mas quais são as maiores precauções que devem ser tomadas nesse momento da assinatura? O usuário, primeiro, deve exigir cópia do contrato. Ler o contrato atentamente, ver se o contrato está com letra de forma no mínimo 12, não pode ser inferior a 12. E deve analisar criteriosamente cada cláusula. Se ele não entender, deve procurar os órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONs, como a Defensoria, o próprio Ministério Público. Não deve assinar contrato sem saber o que diz o contrato, do que se trata exatamente. Muito importante também é o usuário saber se está assinando um plano coletivo ou individual, porque atualmente, no mercado, a gente vê que a prática de comercializar plano coletivo está tão arraigada que os consumidores muitas vezes não sabem que estão fazendo parte de uma carteira de plano coletivo. Acreditam que estão assinando um contrato de plano individual, porque às vezes os corretores e outras pessoas não informam devidamente ao usuário que tipo de plano ele está aderindo. Pode ocorrer aquela decisão unilateral de reincidir o contrato e o consumidor acaba sendo prejudicado. A rescisão unilateral pode ocorrer. Então, é importante que o consumidor tenha respeitado esse direito à informação, que é um direito básico do consumidor. Ele precisa saber se está. Agora, também a gente há de convir que hoje o número de plano individual no mercado para vender é muito pouco. O consumidor fica quase sem opção. Então, daí, eles aderem a planos coletivos em razão da necessidade. O que precisa realmente é alterar a legislação. Existe projeto de lei nesse sentido. É importante que a Câmara e o Senado agilizem a votação desse projeto de lei para determinar o reajuste em patamares fixados pela ANS e para os planos coletivos, para ver se dessa forma as operadoras, em razão do movimento do mercado, são compelidas a comercializar os planos individuais. É necessário também que a Agência Nacional de Saúde intervenha nessa questão. Perfeito, promotora. Eu quero agradecer a sua presença hoje aqui no nosso quadro de entrevistas. Foi bastante esclarecedor, né, a informação que a senhora trouxe a respeito dos planos de saúde e também das outras questões que são muito importantes para a população pernambucana. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. E você que nos acompanhou aí de casa, obrigada por sua audiência. E lembrando que o nosso quadro de entrevistas de hoje foi gravado aqui no Café São Brás, da Avenida Visconde de Suassuna, no centro do Recife. Aguardamos você no próximo programa.